Olá a todos, sejam bem-vindos, aqui é o Leonardo falando e vamos dar prosseguimento ao nosso curso de mecânica. Caso você não tenha assistido a primeira, recomendo que o faça, pois essa aula é uma sequência da primeira. Se inscreva no nosso canal, deixe o like e vamos ao assunto. Então, dando continuidade às nossas questões de movimento e repouso, nós vamos agora para um outro cenário. Então, vamos entender esses conceitos baseado numa exemplificação do dia a dia. Então, nesse cenário, nós temos três corpos, uma árvore representada pelo corpo A, um estudante, Carlinhos, representado pelo corpo B, e a escola, representada pelo corpo C. E a cena é essa: Carlinhos está caminhando, ele sai de perto da árvore e caminha até a escola. Perguntas semelhantes, tais como as anteriores, podem ser feitas. Carlinhos está em movimento em relação à árvore? A árvore está parada em relação a Carlinhos? E já do outro lado, do lado da escola, podemos perguntar: a escola está parada em relação a Carlinhos? Carlinhos está em movimento em relação à escola? Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para essa questão em relação, né? Então, em relação a algo, alguém, a algo, esse em relação basicamente vai ser o seu referencial, vai ser o corpo que você vai ter que olhar. É como se você estivesse exatamente no local, no lugar desse corpo. Então, nós vamos melhorar, aprofundar isso agora. Bom, para nos ajudar nessas questões, usamos os referenciais. Se um corpo, ou se o corpo muda sua posição no decorrer do tempo em relação ao referencial, então ele está em movimento. Então essa é a definição de movimento. Para você afirmar se um corpo está em movimento ou não está, você tem que olhar se a posição desse corpo varia, muda, à medida que o tempo passa. Então, por exemplo, tomando como referencial a árvore, e o Carlinhos é o corpo a ser analisado, e nós temos aqui um relógio, um cronômetro. Então imagina que você tem um cronômetro, e assim que você clica no Start, no início, o tempo começa, né, os segundos começam a correr, e você olha para Carlinhos e percebe ou não se ele se movimenta, ou seja, se sua posição muda no decorrer do tempo. Se sua posição muda no decorrer do tempo em relação à árvore, que é o nosso referencial, então Carlinhos estará em movimento. Tudo bem? Bom, para movimentos em uma dimensão, temos a reta real, que é a reta com o zero na origem, números positivos à direita e números negativos à esquerda. Se o deslocamento ΔS do corpo for positivo, o movimento é positivo. Se o deslocamento do corpo for negativo, nós temos movimento negativo, considerando o referencial na posição zero, que está aqui. Então, nós temos que analisar o ΔS. Então, vamos dar uma pausa aqui e depois retornamos a essa situação. Mas, qual que é a situação inicial? O referencial é a árvore, Carlinhos é o corpo a ser analisado. E note que a posição A, que é a primeira posição, que é a posição inicial de Carlinhos, é 1 metro. Então, Carlinhos está a 1 metro de distância em relação à árvore. E exatamente nesse momento, nós apertamos o botão do cronômetro e vamos analisar se a posição de Carlinhos muda à medida que o tempo passa. Mas antes, vamos dar uma olhadinha o que é deslocamento. Vamos dar uma revisãozinha aqui. Definição de deslocamento. Definimos o deslocamento de um corpo como sendo a diferença entre a posição final e a posição inicial. Definição objetiva. Por exemplo, o deslocamento, que aqui eu representei por D, é a posição final menos a posição inicial. De uma forma matemática, ΔS, onde o delta é uma letra grega e significa variação, é igual a SF, S de posição final, o S de posição, o F de final, menos o S0, S de posição e o 0 de posição inicial. Então essa é a forma como nós representamos em linguagem matemática o deslocamento. Então lembra da reta real? Ela é de suma importância para a gente nesse movimento de uma dimensão. Estaremos considerando no presente momento apenas movimentos unidimensionais. Bom, vamos fazer
um exemplo. Imagine que você tem um corpo numa posição A. Esse corpo está a 1 metro em relação ao seu referencial. Então, 1 metro está aqui. O referencial está aqui, então esse corpo está aqui. E, à medida que o tempo passa, esse corpo se movimenta até a posição B, que é a posição 5. Então, ele saiu da posição 1, se movimentou até a posição 5. Concorda que teve um deslocamento. Vamos calculá-lo. Por definição, o deslocamento é a posição final menos posição inicial. Posição final é 5, posição inicial é 1. 5 metros menos 1 metro, 4 metros, que é maior do que zero. Portanto, o movimento é positivo, e você pode confirmar pelo fato dele deslocar para a direita, ou seja, ele sai de 1 e vai para 5. Então, sua posição vai aumentando, posição crescente. Agora, imagine que ele vai voltar, que esse corpo vai voltar. Então, por exemplo, a posição agora final não é 5, porque ele vai sair de 5 e vai até 1. Então, ele está fazendo um movimento inverso. Então, a posição final dele é 1 e a posição inicial é 5. Então, final menos inicial, 1 menos 5 menos 4. Menos 4 metros, ou seja, menos 4 é menor do que zero. Tome muito cuidado aqui, pois esse sinal negativo não quer dizer que a unidade seja negativa. A unidade sempre é positiva. Porém, em física, no nosso contexto, esse menos quer dizer apenas mudança de sentido. Tanto é que agora estamos para a esquerda. Então, quando eu tenho um deslocamento negativo, significa que esse corpo está fazendo um movimento para a esquerda, ou a posição está decrescendo. Então, fixe que menos não é a unidade negativa. Não existe menos 1 metro. Você não pode chegar numa loja e pedir menos 1 metro de tecido. A unidade sempre é positiva. O menos aqui simboliza apenas uma mudança de sentido. Então, o movimento se dá na direção horizontal e ele pode ser positivo, ou seja, esquerda para direita, ou ele pode ser negativo, que aí entra o sinalzinho de menos. Isso quer dizer que ele está decrescendo ou indo da direita para a esquerda. Então, fixe isso. Bom, então voltando para a nossa situação inicial do Carlinhos, ele está na posição A, ele está a 1 metro da árvore e nós vamos iniciar o cronômetro agora. Então, apertamos o botão Start e percebemos que Carlinhos não mais está em 1 metro. Ele andou até a posição B, que corresponde a 20 metros, em relação ao nosso referencial, que é a árvore. Isso em 10 segundos. Então, no decorrer do tempo, a posição de Carlinhos mudou. Então, por definição, se o corpo muda sua posição no decorrer do tempo, em relação ao referencial, então ele está em movimento. Então, em 10 segundos, durante esse tempo de 10 segundos, a posição de Carlinhos mudou. Então, ele estava em movimento. Então, durante 10 segundos, ele está em movimento. Então, nós temos aqui um movimento. Bom, esse movimento ele vai ser positivo, negativo. Para responder essa questão, conforme vimos no exemplo anterior, nós vamos ter que calcular o deslocamento de Carlinhos. E, por definição, o deslocamento é a posição final menos posição inicial. Então, final, 20 metros, inicial, 1 metro. 20 menos 1, 19 metros. 19 é positivo, portanto, o movimento é esquerda para direita. Bom, nós podemos também verificar essa situação através desse esquema. Então, nós temos aqui, como se fosse a reta real, o zero, que é a árvore, que é o nosso referencial. Então, por padrão, você considera o referencial ponto zero. Na posição 1, você lembra que Carlinhos estava a 1 metro em relação à árvore. E na posição B, Carlinhos está a 20 metros em relação à árvore. Isso nos dá um deslocamento de 19 metros. Portanto, o ΔS é positivo, o movimento é positivo. Isso quer dizer que Carlinhos está indo para direita, esquerda para direita. Bom, e se nós mudarmos agora
o referencial. Agora o nosso referencial é Carlinhos e não mais a árvore. Nesse momento, solicito que você dobre sua atenção, pois vai ser crucial esse momento aqui. Vejamos esse primeiro desenho, que é o anterior. Nós consideramos anteriormente que o referencial era a árvore e Carlinhos estava na posição A 1 metro em relação da árvore. E você deve lembrar, que eu falei há poucos instantes atrás, que por padrão, o referencial sempre é a posição 0. Então, se eu estou mudando meu referencial da árvore para Carlinhos, então Carlinhos tem que ser a minha posição 0. Então, se Carlinhos é minha posição 0, é como se eu deslocasse agora a árvore para -1 e Carlinhos para 0. Concorda? Porque Carlinhos, inicialmente, considerando a árvore meu referencial, que é 0, Carlinhos estava a 1 metro. Se eu quero considerar Carlinhos meu referencial, e por definição, e é comum, né, os referenciais sempre serem associados ao número 0, então para que Carlinhos chegue ao 0, eu tenho que fazer o quê? Deslocar ele para a esquerda em uma unidade. Então Carlinhos passa a ser 0 e a árvore, consequentemente, se desloca uma unidade para -1. Então Carlinhos fica aqui em 0, que agora sim, referencial 0, e a árvore se desloca uma unidade. Como ela se deslocou para a esquerda, né, aqui já é o 0, então a esquerda são números negativos, então a posição inicial da minha árvore é em -1. Então note que -1 aqui não é, novamente, a unidade negativa, esqueça isso. -1 apenas quer dizer que eu estou no sentido negativo do meu referencial, tá? Da minha referência. Então, simplesmente isso. Considerando a minha referência igual a 0, o que estiver para a esquerda vai ser negativo e o que estiver para a direita positivo. Então, nós temos agora essa situação. Carlinhos é o referencial e minha árvore está a -1 metro. Mas note, o referencial ele sempre tem a posição 0. Aí você se pergunta, bom, Carlinhos vai andar, né? Porque nós vimos que ele andou 20 metros quando a árvore é o referencial. Então quer dizer que se Carlinhos sair andando, ele vai aumentando e vai crescendo, mas o referencial dele já não vai ser 0. Porque se ele andar e agora estiver em 1 metro, bom, o referencial já não é mais 0, é 1. Então não tem muita lógica fazer Carlinhos andar. Então para facilitar as coisas, nós fazemos uma inversão. Não é Carlinhos que vai andar. Perceba isso agora. Você vai fazer um exercício mental. Você vai considerar Carlinhos parado e em vez de Carlinhos estar andando, vai ser a árvore que vai estar se afastando. Então Carlinhos continuará na posição 0, entre aspas, parado, e a árvore vai se movimentar para trás. Isso vai ser uma sensação. Então, por exemplo, quando você está andando no seu dia a dia e você olha, por exemplo, quando você está dentro do ônibus, e você olha para lá de fora e vê o ponto de um ônibus. Aí o ônibus parou, a pessoa subiu, outros desceram, aí você está exatamente alinhado com o ponto. Agora o ônibus começa a andar para frente. E você olha que o ponto, você tem a sensação que o ponto de ônibus está andando para trás. É exatamente essa situação. Por que você tem essa sensação que o ponto está andando para trás? Porque você é o referencial. Então, em relação a você, aquele ponto parece estar andando para trás. E o ponto está parado. Então, quem está lá no ponto está vendo você andando para frente. Mas você, que está no ônibus, ou seja, você é o referencial, mudou o referencial agora, você vai olhar a pessoa que está parada no ponto, andando para trás. Então, é exatamente essa situação aqui. Nós vamos considerar Carlinhos como se fosse você. Então, imagina você dentro do ônibus, e o ônibus começa a andar, então a pessoa que está lá no ponto de ônibus, você vai ter a sensação que ela está andando para trás. Por quê? Porque você é o referencial. Então vamos trazer essa situação para cá. Carlinhos é o referencial, então o referencial tem que ser 0. Então à medida que o tempo passa, você vai entender que a árvore está ficando para trás. Ou seja, é como se a árvore estivesse andando. Embora na realidade você sabe que Carlinhos está andando e a árvore está parada, está ficando para trás. Porém, numa questão de mudança de referencial, você pode considerar que isso é uma equivalência. Ou seja, é como se Carlinhos tivesse parado e a árvore andando para trás. Beleza? Então, você deu o start. Então, obviamente, o corpo mudou de posição no decorrer do tempo. Então, novamente, houve movimento. E aqui está simbolizado.
Carlinho, nós consideramos ele sempre parado e consideramos que a árvore que está andando para trás, se afastando de Carlinho. Então, na posição A era menos 1, e à medida que o tempo passa, no caso foram 10 segundos, à medida que o tempo passa, a árvore vai se afastando até a posição B, que é menos 20 segundos. Portanto, houve movimento. Vamos calcular o deslocamento. Posição final menos inicial. Qual que é a final? Conforme nós vimos aqui agora, né? Posição final é menos 20 e a inicial é menos 1, né? Conforme está nos desenhos também. Então, a posição final é menos 20 e a inicial é menos 1. Então, menos 20 menos, né? Que é o menos aqui da expressão, e a posição inicial que é menos 1. Menos com menos dá mais. Menos 20 mais 19, menos 19. Menos 19 é menor do que zero, portanto, se é menor do que zero, nós temos movimento negativo. E é exatamente isso. Por que o movimento é negativo? Porque a árvore está indo para onde? Para a esquerda. Né? A sensação que nós temos é que a árvore está indo para a esquerda. Você vai lembrar agora que você está dentro do ônibus, o ônibus parou no ponto e agora ele está arrancando, e você vai ver o ponto e as pessoas indo para trás. É exatamente isso que está acontecendo aqui. O movimento é negativo, porque está indo para a esquerda. Então, isso tudo, resumindo a história, é como se Carlinhos estivesse parado e a árvore se movimentando para trás, esquerda. Por isso o movimento é negativo. Então, lembre-se, toda vez que ΔS, que o deslocamento for menor do que zero, o movimento é negativo, no sentido de estar decrescendo. Se ΔS é positivo, o movimento é positivo, no sentido de crescente. Então, espero que tenha ficado claro isso para vocês. Vamos agora ver outra situação, agora em relação à escola. Em relação à escola, a árvore está parada em movimento, considerando agora o referencial escola. Novamente, se eu considero o referencial escola, então meu zero está aqui. Como a árvore está à esquerda, né, e aqui eu considerei que a distância entre a escola e a árvore são menos 150 metros, então a minha posição inicial é menos 150 metros e eu vou começar a contar o tempo. E vi que em 10 segundos a árvore não mudou de lugar. Afinal de contas, ela não pode simplesmente sair andando sozinha por aí. Então, nós percebemos que em 10 segundos a árvore continuou no mesmo lugar, seja na mesma posição. E mais interessante, a posição A é igual à posição B, já que ela não mudou de lugar, então sua posição inicial é a própria posição final. E fazendo as contas para o deslocamento, nós vamos achar zero, ou seja, teve um deslocamento zero. A árvore teve um deslocamento zero em relação à escola, portanto, não houve movimento. Tá bom? Então, um deslocamento nulo. Então, a árvore não se movimentou em relação à escola. Então, pessoal, no próximo vídeo, eu vou parar por aqui para não ficar muito longo, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre velocidade, que é um parâmetro que nos permite medir o movimento. Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Novamente, se inscreva no canal, deixe o like, faça seus comentários, dúvidas, coloque no comentário. Tem um e-mail também na descrição do vídeo para você mandar mensagem, eu vou responder o mais rápido possível. E qualquer dúvida, estou à disposição. Nos vemos em breve, sempre.